Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e vamos seguir aqui a nossa exploração do Cultos Inomináveis, esse RPG baseado aí na obra de Lovecraft, publicado pela editora Buró, que é a nossa nova série aqui do canal que vocês escolheram através da enquete. Então a gente vai dar uma passada geral pelo livro, explorando lore, cenário, sistema, enfim, tudo que for interessante e relevante para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a parada. Quem está chegando agora, nossa playlist do Cultos Inomináveis já está criada, inclusive com um vídeo antigo, um dos primeiros unboxings que a gente fez aqui no canal, que é justamente sobre esse material. Além do livro básico que a gente está mostrando aqui, a gente tem alguns suplementos, tem aventuras, então enfim. Quando no devido tempo a gente vai alcançar lá e vai falar um pouquinho sobre esses outros materiais, beleza? Mas por enquanto a gente vai se concentrar aqui no livro básico, e quem tá ligado no movimento sabe que a gente vai começar aqui o capítulo 2 do livro, que fala justamente sobre os personagens e a criação de personagens. Um dos diferenciais aqui do Cultos Inomináveis é justamente porque aqui você vai jogar não com um mocinho, não com um herói, mas você vai jogar com um cultista, né? Com um cara que está tentando ali despertar os mitos ou alguma coisa nesse sentido. E você vai ter uma ambientação do mundo moderno, do mundo contemporâneo também. Então assim, com base nisso tudo, o livro já começa nesse capítulo a tentar apresentar pra gente essa ideia que eu comentei um pouquinho no vídeo anterior, do cultista não ser somente aquela criatura maníaca, né? Aquele cara, né, descerebrado que anda por aí todo encapuzado e quer destruir o mundo. Não. Como os personagens dos jogadores serão cultistas, a ideia é acrescentar camadas e dar um diferencial para essa galera. Então eu vou ler um trechinho para vocês terem uma ideia do que o livro propõe, né, para que a gente jogue como cultista. Olha só. Nesse jogo, os cultistas não são do tipo encapuzado que entoam ladainhas para atrair um deus exterior sombrio que causará a destruição do mundo e devorará seus seguidores. Ou pelo menos, não a maioria. Não, os cultistas são pessoas que descobriram uma ferramenta nova, poderosa, secreta e instável, o conhecimento do sobrenatural. E eles estão dispostos a usá-la para alcançar seus próprios objetivos, tão louváveis e aceitáveis, ou completamente opostos, como os de qualquer outra pessoa. Ou seja, sucesso pessoal, profissional, poder, riqueza, aceitação social, justiça, conhecimento ou a promessa de vida eterna que todas as religiões oferecem. Os cultistas não são necessariamente maus, no sentido moral do termo. É o meio escolhido para alcançar seus objetivos, esse caminho rápido e sedutor, que os expõe a perigosos e inimagináveis poderes que os forçam a fazer coisas indescritíveis, porque o conhecimento dos mitos é viciante e muito capaz de transformar ou destruir seus portadores. Assim, a vida do cultista será uma luta constante entre a sua vontade de se conformar com o que ele já alcançou e o seu desejo de mais conhecimento proibido, o que implica em continuar o caminho descendente em direção à perda da própria humanidade. Acho que deu para dar uma ideia geral de qual é a pegada do jogo e de algumas possibilidades para você já ir pensando aí no seu cultista, em como forjar uma personalidade de alguém que serve ou tenta servir aos mitos, né? Então a ideia geral é essa. Uma outra ideia que o livro tenta quebrar logo aqui de início é a questão do culto. O culto também pode ser tão variável quanto a sua imaginação mandar, tá? Na verdade, aqui a gente pode ser uma organização religiosa, científica, comercial, familiar, qualquer agrupamento de pessoas que passa a servir ou perseguir conhecimento relacionado a algum dos mitos. Inclusive, essa organização poderia existir anteriormente e ela foi transformada, pervertida, justamente por conta desse conhecimento dos mitos, tá? Então, a ideia basicamente é essa. O livro, inclusive, sugere que você crie, né, que o grupo, né, de jogadores crie o culto antes, inclusive, de criar os personagens, tá? Eles fazem essa ressalva aqui, mas decidiram adotar um formato padrão dos livros de RPG e apresentar a criação dos personagens antes de apresentar as maneiras de criar o culto em si. Então a gente vai seguir a ordem do livro aqui, beleza? Outra coisa que é interessante de comentar é que, assim, segundo tem na apresentação aqui, os cultistas, eles não têm, pelo menos inicialmente, uma vida 100% dedicada ao culto, tá? Então eles têm uma vida pregressa, vamos dizer assim, uma vida normal, e à medida que eles vão se aprofundando nesses conhecimentos, isso começa a interferir de alguma forma na vida pessoal deles. E isso também, naquele raciocínio que a gente está fazendo de camadas de personagem ou de oportunidades narrativas, me parece um caminho bastante interessante. Começando agora a falar mais detalhadamente do processo de criação de personagem, o livro traz aqui 8 passos para a gente criar um personagem de cultos inomináveis. Então vamos lá. O primeiro deles seria justamente o conceito.
conceito, como o próprio nome indica, e é algo que aparece em outros jogos também, resumidamente, é como se fosse uma palavra, uma frase que consegue descrever a essência, resumir a essência do seu personagem, tá? Só que assim, diferente de outros jogos, aqui a questão do conceito, ela vai ter um reflexo no sistema também. Existe uma característica que, aliás, não só o conceito, mas em diversos outros momentos aqui desse processo de criação de personagem a gente vai mencionar, que é uma característica chamada aspecto. Então, pelo que eu já consegui perceber, cada aspecto que seu personagem tem pode ser ativado em algum momento do jogo para dar algum bônus ou alguma característica especial para ele. E assim é na questão do conceito. O conceito, eu vou ler aqui alguns exemplos para vocês, é como se fosse aquele resumo do personagem mesmo, mas acredito eu que quando o seu personagem tem a chance de agir de acordo com esse aspecto, com essa descrição que você fez, ele tem algum tipo de bônus ou algum efeito no sistema. Vamos descobrir. Então olha só, alguns exemplos de conceito para vocês terem uma ideia aí. Livreiro sinistro, diletante aficionado ao culto, justiceiro, ecoterrorista, drogado sem sorte, líder visionário, alcoólico reabilitado. Olha só, o livro vai trazer só que essa lista é exemplificativa de conceitos que você pode escolher, tá? Lembrando essa situação, cada conceito vai se transformar em aspecto, que é alguma peculiaridade do sistema que quando chegarmos lá vamos descrever com mais calma. O segundo passo são as características, tá? Então, conforme já está dito aqui, você tem 20 pontos para distribuir entre as características. O jogo apresenta 4 características, tá? 2 físicas e 2 mentais. Essas características, elas na verdade, elas são indicativas, porque cada uma delas vai agrupar uma série de coisas. Acredito eu que isso foi feito numa tentativa de simplificar o sistema, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, quais são essas características? Olha só, força, reflexos, vontade e intelecto. Mas assim, só para vocês terem uma ideia, a vontade, por exemplo, vai se referir à presença, ao porte, ao caráter, à autoconfiança e à segurança do personagem. A força vai estar englobada ali, força, vigor e resistência. Reflexos, velocidade de reação, coordenação e também habilidade manual. Ou seja, cada uma dessas características vai englobar uma série de outras ali, tá? Então você vai ter 20 pontos para distribuir entre essas 4 características. Inicialmente aqui você pode ter valores que variam entre 1 e 10, tá? Sendo que a média de uma pessoa normal seria 3, tá? E o que mais? Para cada uma dessas características, você vai ter que ter também um traço descritivo, que vai funcionar da mesma forma do tal aspecto que eu mencionei ainda agora, tá? Esse traço descritivo, ele vai servir ali, como eu estou entendendo até agora, como se fosse uma espécie de especialização. Então, quando o seu personagem estiver naquela situação específica que está descrito ali, ele deve ter algum reflexo no sistema. Só para vocês terem uma ideia, o livro vai trazer aqui, olha, primeiro, os valores das características, tá? Para você ter uma ideia do quão bom você é naquilo. Então, só para exemplificar, se você tiver uma característica com 1 ponto, isso quer dizer que você está bastante abaixo da média. Tá? Evidentemente baixo naquele conhecimento ou naquele negócio. Se você tiver o 3, que é na média, né? Valor médio de uma pessoa adulta em circunstâncias normais. Se você tiver 10, que é o máximo que o jogo te deixa criar inicialmente, você vai ser um dos melhores da história, não só de hoje, algo lendário naquela característica, tá? Então, só para vocês terem um parâmetro. E na questão dos traços descritivos, ele também vai dar vários exemplos aqui. Então, um traço descritivo de força, a gente vai ter aqui positivos e negativos, tá? Muito magro, musculoso, compleição forte, infatigável, enfim. O livro vai trazer aqui diversos exemplos, né, de vontade, teimoso, inconstante, carismático, vários traços aí para você escolher, lembrando sempre que isso aqui são só exemplos. Se você tiver uma ideia já específica, você pode, com a concordância do narrador, designar algum traço que não esteja descrito aqui no livro, beleza? Seguindo adiante, a gente vai ter aqui o passo 3, que são justamente os marcos. Isso aqui vai funcionar mais ou menos como se fosse antecedente. Por quê? Você pode escolher, tem que escolher 4 marcos para representar o quê? A sua vida pregressa. Acontecimentos marcantes da sua vida. Isso aqui também vai ter reflexo no sistema, tá? Então, vocês estão percebendo aí que, muito embora ele seja mais voltado para a narrativa, tudo que você vai escolher supostamente está tendo algum reflexo ou vai ter algum reflexo no sistema de jogo, tá? Mas assim, os marcos são isso, são momentos importantes da sua vida, situações definidoras realmente importantes e interessantes que podem ter, né, algum reflexo ali dependendo da narrativa do jogo. Você escolhe 4, mas existe a possibilidade, se você quiser e o narrador permitir, olha, de você ter marcos ocultos. O que seria isso? Você escolhe 2 e 2 ficam em segredo. Isso quer dizer que, narrativamente, tem uma parte do seu passado que é meio nebuloso, que é meio sombrio, que você não consegue recordar. Em determinado momento ali da narrativa, você pode querer
que o seu marco oculto tem a ver com aquilo ali. Então você vai ter um teste, alguma coisa assim, para você descobrir ali, mas isso é uma revelação para o seu personagem, tá? Era algo que ele até então desconhecia sobre ele mesmo. O que também me parece, se usado corretamente, uma oportunidade narrativa interessante, de criar ali um drama, um negócio, uma reviravolta, uma coisa interessante. E aqui também, como sempre, o livro vai trazer aqui, ó, vários exemplos de marcos, tá? Para você selecionar, ou para você ter uma ideia para criar o seu próprio. Só para citar alguns aqui. Ganhou na loteria 2 vezes. Isso aqui é bom, né? Se eu ganhasse, eu não ia procurar porcaria de mitos nenhum. Ficou rico graças a sites. Seu primeiro assassinato não lhe causou nenhuma emoção. Enfim, tem várias coisas aqui. Nunca perdeu um processo. Tem diversas possibilidades aqui, tentando englobar diversos tipos de personagens, tá? Seguindo adiante, a gente vai ter aqui o passo 4, que são as habilidades, tá? Nas habilidades, você vai ter 40 pontos para distribuir. E assim, como é que funciona? As habilidades são aquilo que você sabe fazer, os seus conhecimentos, tá? E a distribuição, ela é livre aqui. Ela vai seguir também mais ou menos o mesmo padrão das características, tá? No mínimo 1, no máximo 10, inicialmente. Aqui, uma das coisas diferentes é que você não tem uma lista de habilidades, tá? O Cultos Nomináveis trabalha com a ideia de você escolher quais habilidades você acha que seriam interessantes para o seu personagem. Então quer dizer que o negócio é totalmente livre, eu posso botar o que me vier na cabeça? Mais ou menos. Primeiro, o livro sugere que você tenha ali algo entre 7 e 12 habilidades, no máximo 14, tá? E ele te sugere também, pela configuração do sistema Itos, que você tenha pelo menos 8 habilidades que ele considera básicas, tá? Que todos os personagens têm em maior ou menor grau. Só que essas habilidades, elas também são genéricas, tá? Elas também, obviamente, vão se tornar o que a gente está chamando aqui de aspectos, né? Que quando a gente chegar no capítulo de sistema, a gente vai destrinchar isso, que é justamente um conjunto de habilidades que o livro entende que qualquer pessoa tem em maior ou menor grau. Então, quais são essas habilidades? Forma física, combate, interação, subterfúgio, percepção, cultura, profissão e ocultismo, porque a gente está aqui tratando, né, de um jogo de que todos os personagens são cultistas. A gente tem uma 9ª habilidade aqui, que é a habilidade arcana, que é a capacidade de fazer magia, alguma coisa assim. Essa aí é extra. E essas habilidades, elas vão funcionar da mesma maneira que todas as outras características que eu falei até agora. Você vai ter que ter uma descrição para ela, tá? Que vai funcionar como um refinamento, uma especialização daquilo. Porque, por exemplo, o que o livro fala? Combate. Eu sei combater com todas as armas do planeta, por exemplo, porque o sistema é voltado para esse lado mais genérico. Mas a minha descrição, meu exemplo aqui de habilidade, vai definir que tipo de combate eu sou melhor. Tá? E neste tipo específico de combate é que eu vou ter o bônus. O livro até sugere, né, veda, que você crie habilidades que sejam extremamente genéricas. Não, você precisa definir alguma coisa para efeito de bônus no jogo, né, para efeito de ser um aspecto. Então, só para vocês terem uma ideia, deixa eu procurar aqui as de combate. Olha, exemplos de habilidade de combate. Pistoleiro, lutar no escuro, matar com as mãos nuas, jogar sujo. Ou seja, o pistoleiro, por exemplo, isso quer dizer que eu só sei atirar, que eu não sei usar uma faca, por exemplo? Não, eu sei. Mas quando eu estou com uma pistola na mão, a minha habilidade é melhor. É mais ou menos assim que funciona. E para cada uma das habilidades que você tiver, você vai ter que ter essa palavrinha ali, essa definição. Então, por exemplo, na questão da forma física, atleta, acrobata, contorcionista, enfim, equilibrista, várias coisas. Cultura, estudou na universidade, rato de biblioteca, fã da história local, ou seja, é como se você tivesse uma definição, um refinamento mesmo daquela característica que você escolheu, daquela habilidade que você escolheu. E quando isso aparecer ou for útil numa situação criada pela narrativa do jogo, aí você vai usar isso como um aspecto, ativar essa habilidade, ou seja lá como o sistema chama. Seguindo, já encaminhando para o final, o passo 5 vai ser citação. Você tem que escolher uma citação. O que seria isso? Uma frase de efeito que você geralmente diz, ou um lema pelo qual você vive, que também vai ter reflexo no sistema, tá? Também vai se transformar num aspecto. Então, só para exemplificar, eu nunca penso no futuro, ele virá. Não confie em ninguém, né? Não se preocupe, tudo ficará bem. Conhecimento é poder. Uma frase de efeito, tá? O 6º passo seria o drama, que você vai começar aqui com 5 pontos. Esse drama, esses pontos de drama, pelo que o livro coloca aqui inicialmente, ele vai ser a característica que você vai utilizar para ativar os tais aspectos que eu falo tanto aqui. Para ativar os seus, e pelo que ele diz aqui, para impedir que outros ativem, né?
Vamos ver como é que funciona isso quando a gente chegar no capítulo do sistema. Para a gente seguir adiante, a gente vai ter outras pontuações, que são outras características mais genéricas que o livro vai falar aqui, por exemplo, o vigor, a resistência, a defesa, as continhas que você tem que fazer e que atributos, que características você tem que somar ou unir para chegar na resolução disso aqui. São continhas simples, é uma coisa mais descritiva. O único detalhe que eu chamo a atenção é a tal da degeneração aqui, que eu falei. O seu personagem, ele sempre está a um passo de descer mais um degrau aqui na espiral da loucura. Então, em linhas gerais, como é que funciona isso? Você tem um ponto de degeneração para cada 5 pontos que você tiver coletivamente, somando em ocultismo e habilidade arcana, tá? Mas provavelmente isso vai ser mais destrinchado mais na frente do livro. E o último passo seriam justamente as complicações. Você começa com uma complicação, porque como eu falei no início do vídeo, o seu personagem ele não é dedicado 100% ao culto. Ele tem, pelo menos inicialmente, uma vida normal. E como é que funciona isso? Como é que essa vida normal interfere ou atrapalha o envolvimento dele com o culto? Então, só exemplos aqui de algumas complicações. Pai solteiro, procurado pela lei, fanático, repulsivo, imprudente, azarado, gagueira, múltiplos inimigos, enfim, não sabe mentir, diversas complicações que podem ser coisas da vida cotidiana ou características próprias, né, do personagem, mas que vão influenciar de alguma forma ali no seu envolvimento ou em como você lida com o culto, tá? Por fim, o capítulo vai terminar aqui com diversos personagens prontos, né, para servir de exemplo. Olha, aqui a gente já dá uma olhada também nas ilustrações, como eu falei, estão bem bacanas. A gente já tem um exemplo aqui da ficha completa, com todas essas características que eu falei. Então aqui já dá para ir destravando um pouco a mente assim, e tentando entender um pouco melhor como é que funciona cada uma dessas características, tá? E os personagens aqui são bem diversos também, são bem interessantes. Então é isso. Encerramos o capítulo de personagens. Espero que vocês estejam curtindo aí a série. Quem me acompanhou até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, comentários, que é muito importante para a gente continuar trocando ideia. E a gente se encontra na próxima resenha.